Show de bola! Sejam todos muito bem-vindos ao Suncast, que é o podcast mais falado do Brasil. Meu nome é Roger, eu sou diretor comercial aqui do SolarView e hoje nós temos um convidado especial que nós estamos recebendo aqui para mais essa edição do Suncast. Este é o momento, então, que a gente apresenta, discute, compartilha quais são os principais dores, os principais anseios e desejos dos integradores fotovoltaicos. Então, um momento aí muito interessante também, né? Comentando aí sobre processo, sobre organização, indicadores, desafios dentro desse mercado, perspectivas também, né? Tudo que está relacionado aos próximos capítulos e novidades dentro desse setor. Recebemos aqui hoje nosso amigo Edson Rigueira, que é sócio-diretor da CIA Fotovoltaica, um dos grandes integradores aqui de Minas Gerais, então empresa de referência que está há muitos anos no mercado, desde 2016. Gerando projetos com excelência e atendendo a centenas de clientes aí dentro desse mercado também. Muito bem-vindo, nosso amigo Edson. Vou recebê-lo aqui. Pessoal, boa tarde, prazer. Muito satisfeito em estar com vocês aqui agora e poder compartilhar esse momento. Excelente. O Edson, que é sócio-diretor da CIA Fotovoltaica, que tem muita experiência também em outros setores, né? Edson, e aí contando até um pouquinho da trajetória, né, passando por diferentes empresas, diferentes negócios, e decidiu então, junto, né, aos sócios, aí, fundar a CIA Fotovoltaica em 2016. Na época, né, Edson, você estava comentando, tinham quantos integradores aí no Brasil, quando vocês começaram a mobilizar ali? No nosso início, né, na época de fundação, eram 600 integradores no Brasil, né, um número relativamente alto, porém, né, considerando o continente que é o Brasil, era um momento muito positivo para trabalhar. Esse número cresceu um pouquinho, né, passou de 600 para quase 30 mil hoje, né. Então demonstra inclusive como o setor cresceu, como a área é privilegiada dentro do país para trabalhar, né? Com certeza, muito legal isso, né? Ali nos primeiros passos desse mercado, ali em 2016 ainda. Então é exatamente um período em que poucas empresas integradoras, né? Já pensar no mercado como um todo e fizer a comparação com agora, realmente um número bem pequenininho ali, né? Começando ali esses primeiros passos do mercado. E o Edson estava até compartilhando aqui com a gente, falando um pouquinho mais sobre essa questão da visão. Já em 2016, quando a energia solar fotovoltaica era pouco conhecida, né? Eles já decidiram colocar o nome ali, o nome fantasia de CIA Fotovoltaica. Comenta aí pra gente um pouquinho, Edson, da criação do nome, né? Como é que foi ali os primeiros passos? É interessante o nome, gente, porque naquele momento poucas pessoas conheciam a fotovoltaica no Brasil, né? A área fotovoltaica, né? Então muitas pessoas tinham dificuldade de entender. Você mexe com o que? Sua empresa de que? Fotovoltaica. Meu Deus, o que é isso? O que significa? Do que você está falando? Na verdade era até um obstáculo pra gente. Muita gente falou, não põe esse nome, não muda o nome, porque tem gente que não sabe nem pronunciar. Né? E aí mostra a evolução no Brasil, o quão a gente cresceu, o quão o país cresceu em relação a essa área, né? Hoje extremamente fundida, extremamente procurada, todo mundo se preocupando muito com redução de custos e voltar para essa situação de otimizar a situação de energia. Então, muito positivo hoje, mostra o quão o mercado cresceu, como a gente comentou. Perfeito. Legal demais também que dentro dessa trajetória, com certeza, né, Edson, vocês tiveram um papel até mesmo de educação. Você pode pensar que não, mas olha, o nome, se não era conhecido na época, né? Quem teve contato com a CIA Fotovoltaica praticamente descobriu essa energia fotovoltaica também, né? A gente pode entender dessa forma, né? Perfeito. Uma das missões nossas, a missão é difundir esse negócio, difundir esse produto, né? Difundir o quão importante ele é para a população como um todo, seja pessoa física ou jurídica, né? O quão importante é reduzir custos, né? Às vezes o brasileiro não tem muito essa valorização na cultura, né? Que é importante reduzir 10 centavos do custo dela, do gasto dela no dia a dia, e foi uma missão extremamente importante para a gente poder ajudar a divulgar, assim como outros integradores, né? O que é o produto, a importância do produto, os resultados e benefícios dele, né? Na parte ambiental e na parte de custos, que é extremamente importante. Com certeza. Nessa linha que você está comentando, né, esse papel é muito interessante, está até relacionado com a missão aqui da SolarView também, que é até gerar mais negócios dentro desse mercado, conseguir catalisar, né, essa expansão fotovoltaica, esse crescimento cada vez mais dentro desse setor, dentro dessa cadeia fotovoltaica também, essa cadeia que agrega valor e gera benefícios para tanta gente, né?
Recentemente a gente teve números ali de mais de 1 milhão de beneficiados ali para a parte da geração fotovoltaica, principalmente com relação à economia, sustentabilidade, esses itens que a gente está comentando. Então a sinergia é muito grande também, né? Muito legal isso, a gente destacar, porque esse setor traz muitas vantagens, até do ponto de vista da matriz energética também. A gente tem um cenário recente aí de escassez hídrica, essa questão ambiental e climática também está ficando cada vez mais crítica, né? E a gente consegue, né, com empresas como a CIA Fotovoltaica, gerar mais negócios dentro desse mercado e gerar mais energia limpa também. Então isso é bem legal. E se você pudesse contar mais um pouquinho para a gente, Edson, sobre a CIA Fotovoltaica. A CIA Fotovoltaica já tem centenas de clientes, aí, muitos projetos executados, né, muita experiência nesse setor. Então desde 2016, a empresa está localizada aqui em Belo Horizonte. Então, puder contar um pouquinho mais da trajetória, também da história da CIA Fotovoltaica, um pouquinho mais do negócio de vocês. A nossa empresa começou em 2016, né? O Jader, meu sócio, ele me convidou para a gente fundar a empresa. A gente já falava muito sobre a fotovoltaica, né? Como ela é interessante, como ela oferece uma série de benefícios, né? E aí eu me aposentei em 2016, o Jader me fez esse convite, né? Em casa todo mundo assustou, falou que isso, eu achei que você ia descansar e eu não posso descansar, eu preciso trabalhar, né? Quanto mais a gente trabalha, mais focado em produzir, né? Em ter utilidade, melhor pra gente. E aí gostei muito do convite, 2 dias depois de aposentado, aceitei o convite e aí a gente começou a estruturar a empresa e a trabalhar e efetivamente vender e crescer muito em 2017, né? No foco de redução de custos, no foco, volto a dizer, da parte ambiental. Uhum, sim. Pegamos um momento que não era fácil, né, porque a cultura no Brasil sobre a área era muito pequena, né, e a gente tinha uma responsabilidade muito grande de difundir isso aí, né, de pegar as pessoas, né, a pessoa física, a pessoa jurídica, mostrar o que é o produto, né, quais são os benefícios, como funciona. Então foi um momento árduo, mas extremamente gratificante para a gente. Interessante isso, porque nessa história também entra muita questão dessa vanguarda, né? O pioneirismo aí para energia fotovoltaica, principalmente aqui em Minas Gerais. É algo que a gente estava até brincando mais cedo. Aqui em Minas, né? Geralmente, eu sou mineiro também, geralmente o pessoal é muito desconfiado da Edson. Então, assim, imagina ali para 2016 você apresentar uma tecnologia que é nova, que pouca gente conhece. Imagino que foram muitos desafios ali no início também, né? O mineiro é muito desconfiado, eu também sou mineiro, né? Então, às vezes, para você tirar uma conta de energia de um cliente para poder fazer um trabalho para ele já fica com medo, com o que você vai fazer com aquela conta. Já fica desconfiado, né? Já fica desconfiado. E aí, quando você apresenta o resultado para ele, fala que nós vamos reduzir 90%, 95% da conta de energia, aí ele fica mais desconfiado ainda, né? Muito bom para ser verdade. Interessante que nós já mandamos proposta, nossos vendedores mandaram proposta para o cliente, aí o cliente, de repente, ele aparece na nossa sede para nos procurar e quer conversar com alguém que seja diretor ou dono da empresa. Porque está desconfiado, ele recebeu uma proposta que ele não está acreditando. Ele quer saber qual é a pegadinha que tem naquela proposta. Ele vai economizar 95% de energia e o que? Ele vai ter que dar o que em troca? O que é aquilo? Como funciona? Ele não acredita naquilo. Vai ter que dar um caminhão de queijo Minas. Então, você desmistificar isso aí não é fácil, né? Não é fácil. Você precisa ter não só um poder de convencimento, de comunicação, mas principalmente vender sua identidade, sua seriedade para ele entender que aquilo realmente existe, aquilo realmente vai apresentar resultado. Perfeito. Desafiador, mas acaba sendo assim fantástico fazer esse tipo de atividade, principalmente com o mineiro, né? Volto a repetir. Sim. Quanto maior o desafio, maior conquista também, né? Muito legal essa história, né? E a gente tem essas iniciativas aqui de conteúdo da SolarView exatamente para gerar, né, valor dentro desse mercado, trazer conteúdos, informações, discussões que sejam de relevância. Então, para você que está acompanhando aí e não conhece ainda ou não tem acesso, pode abrir o Instagram aí, tá? Seguir então @SolarViewBR. Seguir também a CIA Fotovoltaica no Instagram para conhecer mais da empresa, da estrutura, dos projetos. Sempre importante, né, estar antenado e conectado dentro desse mercado que sempre traz muitas novidades e é muito dinâmico também. É interessante comentar isso porque Minas, desde ali do início, né, 2012, que a gente teve a 482, desde então Minas assumiu muito essa vanguarda com relação aos projetos fotovoltaicos também. E, curiosamente, né, esse perfil mais comportamental, mais desconfiado ali, você puder compartilhar também um pouquinho, Edson, de como vocês fizeram, né, para dar esses primeiros passos ali,
para trazer uma tecnologia que é nova, que tem uma série de benefícios, mas que o pessoal não conhecia, provavelmente ficava muito desconfiado. Você até comentou aí, num caso engraçado, de cliente fazendo a visita lá, querendo conversar mesmo para entender onde é que estava pegadinho, o pulo do gato aí nessa história, né? Como é que foram esses primeiros passos, os primeiros projetos, nessa época que tinha assim, pouca informação ainda no setor, né? Os primeiros passos, sempre com muita consciência, né? Não ter aquela preocupação de ir com sede ao pote, falar, puxa, vamos atacar o mercado, vamos vender e aí vamos ver o que vai acontecer, qual é o resultado. Não, primeiro estruturar, primeiro ter uma parte de engenharia muito consolidada, com muito conhecimento técnico, né? Principalmente com pessoas de valor de conhecimento, né? Então nós focamos muito nessa engenharia porque é ela que faria com que a gente pudesse perpetuar, né, as nossas ações, a empresa, né? Então começamos com um foco muito grande nisso, fizemos uma estrutura muito robusta na parte de engenharia, na parte de conhecimento técnico, né? Pessoas que já trabalhavam na área, já conheciam bem a área, e isso nos fortaleceu muito, né? Antes de começar a vender na sequência, aí fortalecemos a comercial, né? Entendemos muito bem o que era, onde a gente podia abranger o perfil de clientes, né? E aí sim a gente começou a trabalhar e buscar os clientes, volto a dizer, para perpetuar aquilo que a gente estava fazendo. Isso deu muito resultado, deu muito certo, né? Porque com essa consciência, com essa estrutura muito bem arquitetada, né? Com a base muito fortalecida, nos propiciou resultados rápidos e muito positivos, né? Conquistando muito clientes, fidelizando muito clientes. Sensacional, Edson. E dentro disso, né, pessoal, várias dicas de ouro aí. Você que está olhando com carinho para esse mercado fotovoltaico, que pensa em ingressar nesse mercado, ouça aqui a experiência, né, de sucesso do Edson, que ele está compartilhando com a gente conhecimento aqui. Então, olha que interessante, né? Um passo de cada vez. Estou até registrando aqui, que é exatamente esse cuidado para não ir com muita sede ao pote. É claro que esse mercado ele ainda é recente, né, no Brasil, guarda uma série de oportunidades, mas bem como as oportunidades, são uma série de desafios também. São até coisas que a gente vai comentar um pouco por aqui. Então, pensando dentro dessa perspectiva, é muito importante esse primeiro nível ali de tranquilidade, de organização, para conseguir identificar, né, onde estão os pontos focais, o que precisa focar para um primeiro passo, conseguir estruturar isso de uma maneira que seja adequada também. Interessante essa perspectiva, né, Edson, que você compartilha com a gente aqui, de ter um time técnico muito robusto ali também, para dar essa tranquilidade, para dar essa credibilidade, confiança na condução dos projetos, porque é exatamente essa visão, né, que muitas vezes bate de frente com a cultura que a gente tem, a cultura brasileira, que muitas vezes é nesse sentido imediatismo, né, que você comentou assim, com muito ímpeto, com muita sede ao pote, querendo pular etapas, né, para ter algum resultado, então um crescimento que ele é rápido. E é interessante demais essa visão de, poxa, primeiro vou entender melhor o contexto, organizar aqui, trazer as pessoas que vão ser chave para esses processos, que vão conduzir com segurança e dar o retorno, a resposta, o resultado que a gente precisa. E em cima disso, né, começar a colher os primeiros resultados, fazer aquela avaliação desses resultados também, para ir caminhando e entendendo o que precisa complementar dentro desses processos, dentro dessas organizações. Então, um ponto que ele é bem interessante aqui, né, de começar com essa base técnica ali para dar essa garantia. Você até usou essa questão ali de você conseguir ter uma segurança maior, né, dentro ali do retorno dos resultados e tudo. Que todo projeto, né, vai fazer essa diferença aí com relação a essa tranquilidade. É bacana isso, esse nível de organização que você comentou, porque assim, a gente tem contato com muitos integradores no dia a dia também, né, Edson? E dentro dessa linha, muitos comentam da questão até da questão do tempo, que é muito difícil ter tempo disponível ali, porque são muitas coisas, muitas preocupações, muitos processos. A gente pensando no processo, né, macro do integrador, tem questão ali da venda e compra de equipamentos, projeto, tem uma série de questões ali. Aí você puder compartilhar com a gente mais dessa linha, né? Como que vocês fazem para se organizar da melhor maneira, para aproveitar essa questão do tempo, que muitas vezes é muita coisa para resolver. E claro, né, pensando aqui nos primeiros passos, quem está iniciando ali, geralmente é aquela visão da empresa de um homem só, né? Que faz todas as etapas do processo ali e vai organizando aos pouquinhos. Se você puder compartilhar com a gente, né?
como vocês fazem para os processos, assim, para conseguir esse nível de eficiência que vocês têm hoje, que é bem interessante também. O que ocorre, né? Eu acho que todo mundo começa pequeno, né? Todo mundo começa para entender o que é o mercado, né? O que serão os resultados, mas antes disso tem que estudar, tem que planejar, tem que se organizar, né? Você tem que ter uma estrutura mínima compatível para atingir aqueles objetivos, né? Step a step que você está programando. Né? Então essa organização, esse planejamento, ela é de fundamental importância. Não abrir, não começar a trabalhar no ímpeto. Né? Pensa muito, organiza emoção muito, do momento estuda ali. muito, lê muito sobre aquilo que você quer fazer. Né? E aí, organizado, aí você vai partir realmente para o trabalho. E extremamente importante é a valorização das pessoas. As pessoas é quem fazem as empresas. Né? Então é importantíssimo que você tenha profissionais competentes, motivados, né, dedicados para trabalhar dentro desses procedimentos, dentro dessa organização, para dar sequência àquilo que você planejou. Planejou, estudou, né, organizou, aí vai para ação com pessoas que estejam realmente comprometidas, motivadas e com competência para dar sequência ao planejamento de seus objetivos. Né? Bem interessante esse ponto aqui também, né, que a gente tem esses níveis de organização, né, pensando muito na questão técnica ali de processo e tudo, mas no final das contas, quem vai conduzir esses processos são sempre as pessoas, né? Então é de fundamental importância esse ponto aí da valorização das pessoas. Então, como o Edson está comentando, ter pessoas que estão engajadas, estão comprometidas, que acreditam naquele propósito, né? Que a gente tem uma sinergia bem legal dessa questão de gerar mais negócio, difundir a energia solar. Então você precisa de pessoas que realmente acreditem na ideia, que querem fazer isso acontecer. E essas pessoas motivadas que vão conseguir conduzir melhor esses processos também, vão conseguir otimizá-los, né, desenvolver essa visão crítica em cima disso, para aí finalmente conseguir gerar melhores resultados também dentro dessa organização. Então um ponto que é bem interessante, né, não ir com muito ímpeto, tentar ir organizando os pontos ali, contar com pessoas de confiança, que sejam competentes, que estejam preocupadas, né, com a entrega, com a qualidade, e assim ir avançando um passo de cada vez. E é bem legal isso que você fala também, né, Edson, que todo mundo começa pequeno. Aqui no SolarView mesmo, começou com 3 sócios fundadores, né, e hoje já está chegando aí a 100 colaboradores, que estão em todo o Brasil aí também. Então isso é muito legal, né, porque a gente consegue, né, um passo de cada vez, com consciência, com tranquilidade e tudo, e evoluindo em cima desses processos e conseguindo impactar positivamente cada vez mais vidas, mais pessoas também, através dos produtos ou serviços que a gente disponibiliza. Então isso é bem legal, né? Esse nível de organização aqui que vai ajudar muito com isso que a gente está comentando, da questão do tempo. Então precisa ter pessoas que estejam dedicadas, também estejam focadas para conseguir otimizar os processos, né? Ganhar tempo onde for possível. E aí dentro dessa linha, dessa questão do tempo disponível, né? A gente tem outras dificuldades que, vez ou outra, vão aparecer nesse mercado aí também. Aí você estava comentando, né, que hoje, a gente olhar ali, 2016 eram cerca de 600 integradores. Hoje esse número já está chegando nos 30 mil, na casa dos 30 mil provavelmente, né? Exato. O último estudo da Greener, ali, por exemplo, ele falava de algo na faixa de 20 mil, mas tinha uma observação ali, de todo tamanho, falando assim, que eles estimavam que esse número era maior. Então é bem nessa linha que você está comentando também, né, Edson? E aí dentro disso, eu queria entender um pouquinho da visão da CIA fotovoltaica com relação à própria questão aí da concorrência, né? Dentro desse mercado, que é um mercado que ele é muito competitivo, né? E naturalmente muitas empresas surgindo e entrando nesse segmento também. Como que vocês enxergam essa questão da concorrência dentro desse mercado? O integrador, obviamente, ele tem a preocupação sobre esse alto volume da concorrência. Né? Então, isso existe não só no nosso mercado, como em todo mercado. Né? Então, você tem fornecedor de qualquer produto, qualquer serviço, classe A, né, de nível alto, que vai dar um resultado muito positivo para o cliente, como tem aquele que é aventureiro, aquele que não tem estrutura, né, aquele que não está preocupado com qualidade, com comprometimento, né, com perpetuar a relação com o cliente, né? E o que tem que acontecer? Não pensar muito nisso, não pensar no concorrente, não pensar no nível do concorrente que você tem. Né? Você não tem que preocupar em vender, desculpa gente, a imagem negativa do que existe na concorrência, mas você tem que preocupar sim em vender aquilo que você tem de bom.
né? O que você está vendendo? Então esquece daquilo que o outro está vendendo e que não é positivo, né? E mostra para o cliente de forma muito clara, muito transparente qual é a sua estrutura, qual é o seu comprometimento, o que você tem para oferecer para ele, né? Principalmente um produto que vai ficar 20, 30 anos funcionando no imóvel do cliente. Décadas, né? Então você vai casar com esse cliente, vai casar mesmo, né? Ele não pode ser importante para você só na hora de vender, ele tem que ser mais importante ainda do que a venda, volto a dizer, usar a mesma palavra, perpetuar a venda, né? Um pós-vendas, né? Tá sempre com o cliente, sempre direcionando, sempre orientando, sempre assumindo a atividade, sempre proativo, né? Entendendo como que o produto que você vendeu para ele está funcionando, quais são os resultados, né? Então isso é de suma importância. Então o integrador tem que se preocupar em venda a sua imagem, venda a sua estrutura real, que seja robusta, que seja séria, né? Que esteja casada com o cliente, porque aquele que não está nesse foco, ele em pouco tempo ele não estará no mercado, ele vai perder. Desaparece do mercado, né? E um cliente que você conquista porque você é sério, porque você dá resultado, ele é o seu maior vendedor, né? Ele vai propagar isso, ele vai mostrar quem é você, que integrador você é, que fornecedor você é, né? Então esse cliente é o nosso maior vendedor e é com ele que a gente está bem comprometido. Excelente. Nessa linha, olha que interessante, né? Exatamente isso, né? Em qualquer mercado, pessoal, sempre vai existir a questão da concorrência. Talvez se para o mercado seja muito recente, no primeiro momento isso não vai acontecer. Mas tem até aquela figura ali do tal do mar azul também, né, Edson? Assim, que todo mercado começa meio que com esse mar azul, um mar de oportunidades, né? Como a gente comentou, hoje no Brasil a gente tem cerca de 90 a 100 milhões de unidades consumidoras e algo na faixa de uns 850, eu acho, 850 mil projetos aí fotovoltaicos, né? Então nessa linha, nessa comparação, tem um potencial que ele é muito grande. Então sobre certa ótica, a gente até poderia avaliar nesse sentido assim, de muitas oportunidades, do mar azul e tal. Só que na estrutura que a gente tem hoje do mercado, dessa cadeia, né, a gente tem a figura do integrador, que são cerca de 20 a 30 mil empresas, né, que a gente está comentando. Naturalmente vai surgir essa concorrência ela não vai parar por aí. Ela vai existir cada vez mais, vai se intensificar cada vez mais. Isso é natural que aconteça dentro do mercado com tanto potencial. Mas aqui a dica, olha que legal, né? Cara, olha para o que você tem de bom, olha para os seus diferenciais, para a sua estrutura, para a sua credibilidade, para a sua capacidade. E não pensa muito no concorrente. Pensa no que você consegue fazer de bom para atender bem seu cliente, para deixar ele satisfeito. E esse termo que você utilizou também, né, de perpetuar a venda. Então não é só aquele momento ali feliz de assinar o contrato e tudo mais, tocar o sino lá. Mas principalmente no fotovoltaico, a gente está falando aí de décadas de uma solução que vai gerar economia, vai colocar dinheiro no bolso do seu cliente aí e que vai gerar uma série de benefícios, né? É importante ter esse nível de acompanhamento, né? O cliente fez um investimento ali, é como se ele tivesse colocado um carro no telhado, muito mais, muitas vezes também, né? Projetos maiores e tudo. Então vale esse acompanhamento, vale esse cuidado, vale essa atenção e muito nesse sentido, né? De venda sua imagem, venda sua credibilidade, sua capacidade de fazer algo bem feito, com qualidade, com confiança, porque isso aqui que vai tornar essa venda perpétua, né? Porque é realmente um casamento. Então, uma vez que o sistema está ali instalado, são longos e longos anos de relacionamento com o seu cliente. Então, se você conseguir, né, estruturar isso de uma forma que seja interessante, que seja uma experiência bacana, que reforce os benefícios aí do sistema fotovoltaico, que ajude nessa percepção de valor, né, que dê seu cliente satisfeito no final das contas, isso vai gerar mais frutos para você. É nessa linha que o Edson está comentando da indicação que é muito, muito forte no fotovoltaico, esse boca a boca que a gente comenta, e dos estudos, aí está no número, né, pessoal? Mais de 50% dos projetos aí do último semestre, estudos da Greener, vieram de indicação, esses novos projetos aí também. Isso só vai acontecer, né, Edson, se o cliente estiver satisfeito no final das contas, né? Não tem milagre, né? Sem dúvida. Essa perspectiva aí, legal. Pensando nessa questão aí da competitividade, né? Então um ponto bem importante aqui para deixar claro, a gente entra em outra linha aqui que está relacionada mais a essa questão da insegurança financeira. É por conta muito do modelo de negócio, né? Então, geralmente o integrador, ele
tem um projeto ali, vende esse projeto, aí depois já foca em outro projeto. Muitas vezes falta a questão ali de algo que traga algum nível de recorrência, né, que ajude ali com custo fixo. E aí, como é que vocês enxergam isso, né? Tem até algumas iniciativas bacanas aí da CIA Fotovoltaica também, pensando nessa questão financeira, para viabilização dos projetos, né, que são pontos interessantes aí também. Nós temos uma estrutura muito positiva, né? Como a gente comentou, nós procuramos pensar muito, planejar o nosso negócio e ter uma estrutura realmente compatível para o nível de qualidade do cliente que a gente sabe que a gente tem no mercado interessado no produto, né? Então, com base nisso, hoje a gente tem uma estrutura muito positiva de forma que nós podemos vender parcelado para os nossos clientes, podemos parcelar a aquisição dele. O cliente, não raro, ele tem dificuldade de fazer o investimento, não tem a disponibilidade do dinheiro no momento, tem o dinheiro, mas ele tem alguns objetivos de investimentos que ele precisa realizar e não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E tem dificuldade com instituições financeiras, com bancos, né? Embora a fotovoltaica esteja crescendo muito no Brasil nesse aspecto, os bancos estimulando a aquisição da fotovoltaica, mas não raro não é a condição ideal para o cliente hoje. Então esse nosso parcelamento direto conosco para o cliente, sem intermediário, sem banco, né, essa instituição financeira, ele é muito positivo. A gente ajuda muito o cliente nisso, facilitando essa venda, né, fazendo uma venda parcelada, com entrada, às vezes sem entrada. Obviamente a gente tem todo o rigor de analisar sim o perfil do cliente, a saúde dele, né? A gente procura facilitar ao máximo para que essa relação possa acontecer, né? E o sonho de ter uma fotovoltaica implantada realizado, né? A gente procura facilitar isso ao máximo. Legal essa visão, né? Assim, é que está realizando sonhos. Sem dúvida, realização de sonho, né? O brasileiro hoje está muito consciente sobre redução de custos, sobre o valor do dinheiro dele, o quanto é importante ele deixar de gastar R$10, R$100, né? Então, às vezes você fala, puxa, mas R$100, ele está economizando R$100, está economizando 1.000, 10.000, isso é importante para ele, independente do valor, né? Ele está guardando, ele está deixando de desembolsar um dinheiro. É um dinheiro que ele vai desembolsar e vai investir em outra coisa de muita utilidade para ele. Então, o brasileiro hoje está muito consciente nisso aí, sabe muito bem o que é investimento, o que é o retorno desse investimento para ele. E a fotovoltaica apresenta isso de forma extremamente positiva. Educativa demais, olha que legal. Dessa parte aí do sonho, né, realizando sonhos mesmo. E essa parte que você comenta, vocês encontraram uma maneira de viabilizar esse sonho ali pro cliente, né, pro proprietário. Que é exatamente isso. Muitas vezes ele não tem condição naquele momento, ou então não tem um perfil que conseguiria crédito em algum nível para financiamento padrão, por exemplo, né? E vocês disponibilizam essas condições para viabilização desses negócios. Então, gerando de fato, né, facilitando todo o processo ali para o cliente. E isso não deixa, claro, de ser um grande diferencial também, né? Isso é um diferencial enorme, né? Porque, volto a dizer, apesar do Brasil estar crescendo, né, está estimulando, bancos estimulando a aquisição da fotovoltaica, né, ainda existe um gap entre aquilo que o cliente pode e quer pagar, né, com a instituição financeira, com o empréstimo, né, e uma realidade dentro do Brasil. A gente sabe que o Brasil precisa melhorar muito na situação de juros, né, de custo de vida, etc. Né? E a gente procura entrar nesse circuito aí de forma muito positiva, reconhecendo essa dificuldade e facilitando ao máximo. Volto a dizer, a gente sempre com consciência, sempre com análise, né, sempre entendendo o perfil do cliente. A gente precisa estar saudável juntos, né? Nós, integradores e o próprio cliente, né? Mas isso ajuda muito, com certeza. Exato, interessante isso, né? Porque realmente é um diferencial e é algo que, assim, parte de toda uma análise, né? A questão do perfil do cliente, você está comentando. E é interessante porque dentro desse mercado que vive muito também da questão da própria indicação, se você facilita esse processo ali para o proprietário, é o que, né, vai viabilizar mais negócios também. Talvez seja uma primeira instalação fotovoltaica de muitas que vai solicitar na sequência, né, gerar mais negócios dentro desse setor também, né? Um ponto que é até importante, e eu queria que você comentasse também com a gente aqui, compartilhar, senhor Edson, é sobre essa questão aí do fluxo de caixa relacionado a essa questão do próprio financiamento, da estruturação disso aí também, que é muito importante, né? Exatamente como você comentou, para fazer uma análise que considere todos os fatores, todos os itens para conseguir, né, ter essa estrutura para provisionar, para disponibilizar
essa parte do parcelamento junto ao proprietário também, né? Essas condições. E aí, aproveitando, né? Você que está aí acompanhando o Suncast, podcast mais falado do Brasil, esse é o momento aí de compartilhar essa conversa também, tá? Se você estiver curtindo aí, já compartilhar nos grupos aí do WhatsApp, com seus colegas, seus amigos, pessoal aí da empresa também. Então, é uma forma também de divulgar, tá, pessoal, esses pontos que são importantes que a gente está discutindo aqui e que fazem, né, parte de praticamente todas as empresas fotovoltaicas do Brasil, né? São pontos aí relacionados a diferenciais dentro do mercado, essa questão financeira, concorrência, coisas que a gente vivencia nesse dia a dia solar ali, um bom momento para a gente compartilhar e trazer esse conhecimento. Voltando aí, né, Edson, para essa parte aí do fluxo de caixa, como é que você vê essa importância do fluxo de caixa para conseguir disponibilizar essas condições que realmente são muito diferenciadas aos clientes, aos proprietários dos sistemas? O integrador, ele não pode ser aventureiro, né, gente? Ele não pode ficar sonhando e falar assim, deixa eu ver o que meu sonho vai, o que vai acontecer com o meu sonho. Não, se você quer realizar, você tem que ser consciente, né? Pode sonhar alto, pode voar alto, mas com consciência, né? É o famoso cabeça nas estrelas, mas o pé no chão, né? Então deixa a sua criatividade longe, mas muito consciente, né? Então, às vezes o brasileiro ele tem o costume de primeiro gastar, primeiro comprar tudo aquilo que ele precisa para depois ver o que vai acontecer. E aí, na hora que ele vê o que vai acontecer, ele já não vai conseguir pagar, ele já entrou numa situação muito complicada. Então, e para o integrador vale isso, né? Organize primeiro, faça conta, né? Você está vendendo, você está ganhando quanto? O quanto você está ganhando, vai para onde, aonde você vai recolocar esse dinheiro, né? Você vai reinvestir dentro da empresa, dentro da estrutura, dentro do pós-vendas, né? Tá te sobrando dinheiro, não tá, é pouco, é muito, né? Então, saber utilizar esse seu fluxo de dinheiro que está circulando, né? Naquilo que você está comprando, naquilo que você está pagando e naquilo que você está recebendo é de fundamental importância. Essa conta tem que estar na ponta do lápis, tem que ser muito consciente. Se ela é consciente, você vai conseguir arquitetar seus resultados e arquitetando, né? Você converte resultado em investimento dentro da empresa, em benefício para o cliente. Então essa conta, se ela for rigorosa, né, se tiver muita consciência do seu dinheiro, valorizar muito o seu dinheiro, valorizando o seu e do seu cliente, é fácil essa coisa ir prosperando, né? É muito fácil ela ir prosperando, ao invés dela se degradar porque você não soube usar, não soube fazer conta, não soube planejar. Demais, essa parte aí entra toda dentro da questão do planejamento financeiro também. Você que está acompanhando aí, tá, pessoal? Recentemente a gente lançou ali a questão da DRE, é um conteúdo ali de referência para essa questão também do planejamento financeiro, que ajuda até nessa avaliação posterior de fluxo de caixa. Avaliação posterior ali da questão do fluxo de caixa também, né? Então, pode acessar aí as redes da SolarView, pode entrar aí no Instagram e tal, tem ali a referência do material do conteúdo para você conseguir acompanhar. E entra bem dentro dessa linha que o Edson está comentando, da questão do planejamento financeiro também. É o momento de fato sentar ali e fazer conta, né? Colocar na ponta do lápis, entender como é que está funcionando, né? A questão das receitas, das despesas, entrar isso dentro do planejamento também, que aí você pode dividir dentro aí do planejamento, por exemplo, com custos operacionais, entender os setores da sua empresa, planejamento ali para folha de pagamento, RH também, as projeções ali para a questão de receita, né, como é que está funcionando, porte dos projetos, ticket médio, metas de venda e tudo, para fazer esses balanços e entender, né, esse fluxo ali, para entender se tem a possibilidade, né, se guarda alguma oportunidade desse ponto de vista do próprio investimento também. Onde poderia aplicar esse dinheiro? Poderia ser na estruturação de algum setor dentro da equipe, poderia ser aumentar o número de funcionários, poderia ser talvez financiar sistemas fotovoltaicos, né? Fornecer melhores condições aí de pagamento para os proprietários, para os possíveis clientes ali que por algum motivo não possuem aquela condição ali para fazer aquele investimento no momento, então não possuem crédito no mercado, enfim, fazer essa avaliação de acordo com o perfil também, né? Então isso é muito importante e geralmente é uma dificuldade que é muito comum, pensando aí nas estruturas, né, das empresas integradoras que geralmente trabalham ali com uma equipe que é mais enxuta, enfim, tem partes ali de terceirização, questão de margem acirrada dentro desse mercado também. Então um ponto que é de fundamental importância, né, como o Edson comentou aqui também, para conseguir trazer os melhores resultados.
Dentro dessa linha, eu queria que você comentasse para a gente aqui também, Edson, sobre a questão da gestão. Como é que vocês estão organizados lá na CIA Fotovoltaica, até para conseguir, né, como você comentou ali, ter toda essa expansão aí dentro desses anos, né, que são números significativos, né, que você estava comentando aqui com a gente, e todo esse crescimento dentro desse prazo aí do mercado fotovoltaico, né? Como é que vocês conduziram esses anos para, né, chegar nesse patamar de grande sucesso, vocês atingiram aí também com a CIA Fotovoltaica? Nós falamos minutos atrás, né, que as empresas começam pequenas, começam enxutas, né? O Roger mesmo falou, as empresas começam e tem uma pessoa fazendo de tudo, né? E a nossa não foi diferente, ela começou assim, né? E temos muito a crescer, muita coisa para galgar ainda, inclusive da nossa estrutura. Mas é importante, né, você saber identificar aquele momento de começar a dividir responsabilidades e reestruturar. Não adianta você querer fazer gestão da sua contabilidade, seu financeiro, do comercial, né, do marketing, quem é a mesma pessoa, o diretor de marketing é o mesmo de comercial, de contabilidade, não pode. Você tem que saber identificar onde você precisa de pessoas para te apoiar, né? Cada um dentro da sua competência, né? Vai analisar, obviamente, o quanto você vai investir nas pessoas, o quanto você pode investir nas pessoas, mas esse discernimento para saber o momento certo de ter pessoas, de contratar, de aumentar a estrutura, para atender a cada momento, a cada step do seu processo é de fundamental importância, né? Valorizar muito ter pessoas, ter número de pessoas e principalmente qualificação de pessoas, né, que vão conseguir fazer o desenvolvimento da sua empresa. A gente comentou, né, de que as empresas são feitas de pessoas, né? Então é importante você ter as pessoas qualificadas, identificar isso muito bem, valorizar essas pessoas, que essas pessoas estejam crescendo junto com você, o crescimento da empresa e o seu, né? Crescimento compartilhado aí também, né? Todo mundo fazendo parte dessa trajetória. Sem dúvida, todo mundo colhendo resultado, trabalhando, dedicando muito. É isso mesmo, né? Dentro dessa linha aqui, isso é bem legal. Quando, assim, se der para compartilhar, né? Não sei se teve de fato um momento assim, que você falou assim, poxa, né, é interessante dar um próximo passo, né? Assim, contar com mais pessoas para ajudar a aumentar aqui, ou então expandir algum processo. Quando foi esse momento ali, essa virada de chave, assim, que você percebeu, poxa, eu preciso de braço direito, preciso de um braço esquerdo, preciso de mais pessoas aqui no time também? Eu penso que a virada de chave é aquele momento que você domina o negócio, domina o seu mercado, né? Você está estudando o mercado, você está crescendo, né? Estudar é de extrema importância, precisa ler muito, precisa trocar muita informação, né? Então, a partir do momento que você atingiu esse ponto de conhecer bem, de ter domínio, né? De ter conhecimento do mercado, do cliente, é o momento que você sabe que você pode crescer, que você pode aumentar, né? Você está vendo as oportunidades, o mercado da fotovoltaica é fantástico, né? E você sabe que se você está idealizando, está sonhando em fazer mais, em realizar mais, você sabe que vai precisar de mais pessoas para realizar esses sonhos, né? Então, quando você estuda e tem o domínio da situação, você sabe a data certa, o dia certo de dar um start em cada processo desse. Eu volto a dizer, esse momento de agir, de expandir, está rigorosamente ligado ao seu conhecimento do negócio, ao seu conhecimento do mercado. Quanto mais você conhece, mais você domina, mais você sabe o momento de tomar a decisão. Olha que legal, isso é muito interessante, porque agora há pouco a gente estava comentando o tal do chá, o chá, né, Edson? Aí o chá é exatamente essa fórmula de que você tem primeiro conhecimento vai desenvolvendo a habilidade, e aí outro ponto que é importantíssimo aqui é a questão da atitude, né? Que é exatamente a ação que você vai conduzir. Então, muito interessante isso. Primeiro ponto aí do conhecimento, de fortalecer esse conhecimento de forma constante também, porque esse mercado se atualiza muito rápido, né? A gente até brinca aqui que 2, 3 dias a gente já tem novidades aí do ponto de vista de tecnologia, de modelos de negócio, tem a questão da legislação também, né? Muitas novidades, muitas coisas acontecendo. Tem também, aí com base nisso, né, vai desenvolvendo as competências, vai desenvolvendo as habilidades ali. Essa questão que você comentou é interessante, né? Cada um dentro da sua competência. Então, trazer pessoas-chave também que tem know-how naquela parte daquele processo, aquela vivência, aquela experiência que foi desenvolvendo com o tempo ali. E aí, no final das contas, né, você traz essa habilidade junto também, que foi algo que foi
lapidado, que foi evoluído, né, e que já consegue ser adaptado ali com mais facilidade. E aí, finalmente, a atitude, que ela é fundamental, né, para conseguir tirar as coisas do papel, que é a ação, que é o próximo passo, que é muito dessa questão que você comentou. Poxa, identifiquei que esse é o momento de expandir, né, de trazer mais pessoas para viabilizarem, para fazer acontecer esse sonho aqui. E aí de executar de fato essa ação de trazer essas pessoas de confiança, né, com suas determinadas competências para ajudar, né, nessa expansão, nesse crescimento. E claro, né, esse é um ponto que a gente destaca bastante, que dentro desse mercado tem muitas possibilidades e tem muita coisa aí para evoluir, para avançar, para compartilhar, né, para fazer acontecer também. Nesse nível, tem os pontos aí que estão relacionados até aos próprios diferenciais dentro desse mercado. Já deu até algumas dicas para a gente também, né, Edson? Da questão de um passo de cada vez para você conseguir estruturar, né, o que é necessário estruturar, aqui primeiramente do ponto de vista técnico, né, então tem uma equipe de engenharia dedicada ali que vai dar o respaldo, que vai dar confiança para os projetos. Com base nisso você vai conseguir entregar uma maior qualidade, então você fica tranquilo para oferecer um pós-venda para o seu cliente também, que você sabe, né, da qualidade da entrega e tudo está relacionado a isso. E com base nessa questão, né, uma vez que você consiga fazer essa estruturação e dar os próximos passos ali, você vai estruturando seus diferenciais. Diferencial é interessante porque é nessa linha que a gente estava comentando, de focar no que você é bom. Então, de conhecer, né, muito bem na sua entrega, conhecer muito bem os processos ali, que com base nisso, você vai conseguir, então, identificar e fortalecer esses pontos, né, para trazer isso e agregar isso dentro da sua proposta, dentro da sua abordagem, conseguir ter mais sucesso com isso também. Aí, um ponto que é bem legal, está até relacionado a que a gente estava comentando ali, é até relacionado a esse acompanhamento, né, que você falou, né, de dar atenção para o cliente, de estar à disposição, né? Hoje vocês têm, né, iniciativas bem legais ali do ponto de vista de acompanhamento, para entrega técnica, para questão ali de garantia e tudo. E isso facilita muito na perspectiva aqui do pós-venda. E aí o pós-venda ele é um ponto que ele é muito importante, né? Porque faz com que você consiga de fato trazer saúde para esse casamento que a gente estava brincando também, né? Então assim, vendeu o projeto do cliente, fez a instalação, a partir daí começa um casamento, o cliente com um relacionamento de longo prazo. E aí dentro disso, né, você pontuar aí pra gente, compartilhar também, como é que você vê essa questão do pós-venda, o quão importante é esse pós-venda para essa saúde ali de relacionamento com o cliente, como é que vocês enxergam esse ponto aí na CIA fotovoltaica, né, dentro dessas estratégias? O que é importante para a gente você recebe informação, né, de um integrador ou de quem quer que esteja vendendo, que o momento da realização do sonho dele é o momento que ele vendeu. Né? Vendeu, puxa, eu realizei meu sonho, vendi. E esse não é o momento. Né? Esse é um momento muito importante, né? Mas não é o momento. O momento é o pós-vendas. Né? O quanto aquele cliente que comprou de você, que confiou em você, fica encantado com você. Né? E na nossa área, puxa, a gente está falando de novo um produto que vai durar 20, 30 anos, né, no imóvel do cliente. Então esse pós-vendas estruturado, esse casar com o cliente é fundamental. Né? Então o momento da venda é importante, mas muito mais importante é o pós-venda. Depois que você vendeu, ele vai continuar satisfeito, ele vai continuar bem atendido, ele vai contar com você sempre, vai. Ele tem as garantias dos equipamentos, de módulo, de inversor, ele tem a parte de serviço, ele tem a parte de manutenção, que é de extrema importância. Né? Então, esteja bem estruturado para dar essa atenção para o cliente. Né? O pós-vendas é fundamental. Qualquer um que compra qualquer produto, seja o que for, serviço ou produto, ele quer ser muito bem atendido sempre com relação àquilo que ele comprou. Isso é verdade. Né? Qualquer dificuldade que ele tiver de operacionalizar, seja qual for o produto, volto a dizer, né, ele precisa ter uma sustentação, ele precisa ter uma orientação, ele precisa ter alguém do lado dele de forma imediata. Então esse pós-vendas nosso ele é muito robusto, né? Ele é muito elogiado, a gente tem muito orgulho de ter esse pós-venda porque a assistência para o cliente ela é fundamental e ela é dada integralmente a ele em qualquer momento que ele precisar. Aí um produto muito técnico, né? Produto que tem variáveis ao longo dos anos. Né? E coisa bem previsível. Precisa ser muito positivo para dar todo esse suporte para ele. Né? O resultado dele no primeiro mês tem que ser igual ao resultado dele sempre. E para isso ele precisa de um pós-vendas robusto. Né? Sensacional. O cliente, né,
ele é o nosso maior vendedor. Por que ele é o maior vendedor? Porque ele está satisfeito com a gente muito depois do momento que ele assinou um contrato. Está satisfeito porque ele vê que é ad eterna a relação com ele. Demais, demais. É porque essa questão da decisão ali, né, para assinatura do contrato, né, para fechar aquele negócio, está muito relacionada à confiança, né, à credibilidade. Então, assim, do cliente ele confiar na sua proposta, confiar no seu valor e avançar ali. E aí entra exatamente para esse casamento que você está comentando, né? Então, o que acontece? Essa relação de confiança, quem que o proprietário confia? Quem vendeu para ele, né? Então, surge qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer problema que ele tenha, quem que ele vai procurar? Quem ele confia, que é quem prometeu para ele uma entrega de valor, prometeu benefício e tudo. Então, relacionado a isso, né, concordo demais, Edson, com o que você está falando, porque é o pós-venda que vai fortalecer esse relacionamento, né? É o pós-venda, essa atenção, esse acompanhamento, né? E até uma dica ali, né, pessoal, para quem está estruturando esses pontos aí, a gente estava até discutindo sobre alguns processos dentro do pós-venda, né? A gente tem um processo que ele é muito comum, que é o processo do próprio atendimento. Então é importante ter ali um canal de comunicação que esteja disponível, né, para o seu cliente, para ele já ter de referência, para conseguir, né, se comunicar facilmente com o setor ali de suporte ou esclarecimento de dúvidas, que seja, né? Dentro disso aí também, a gente tem ferramentas que a gente pode utilizar para ajudar nesse acompanhamento e na jornada do cliente. Aqui eu destaco duas, né, dentro desse processo. Primeiro é a questão aqui do próprio monitoramento. Então, conseguir fazer um acompanhamento remoto desses dados para entender qual que está sendo a saúde ali dessas usinas fotovoltaicas, né? Está à disposição para ter um acompanhamento próximo, com os detalhes necessários e tudo, até para conseguir aproveitar melhor essas oportunidades, né? Possíveis ganhos que estão relacionados ali à otimização para acompanhamento, identificação de problemas, reforçar os benefícios do sistema, gerar um relatório, ter notificação, enfim, uma série de questões que entram aqui dentro. Tem outra também relacionado ao próprio acompanhamento da satisfação da saúde do cliente. Aqui uma dica, né, de fazer pesquisas aí com a base de clientes também, para identificar como é que está a satisfação deles com o serviço que foi prestado, porque dali vão surgir oportunidades, né, de tratar casos que talvez os clientes não estejam satisfeitos ou que estejam com alguma dúvida, assim como identificar quem já está muito satisfeito e gerar mais negócio com isso. Aí a gente chega a mais um processo aqui, que é esse processo aí comercial, a gente pode colocar comercial ou expansão, né? Porque se já tem um cliente ali, né? Algo que a gente brinca, né? Isso que no fotovoltaico é muito fácil você manter um cliente, porque você já entrou na casa dele, já fez a instalação ali para o residencial, fez a instalação do telhado da casa dele, por exemplo, seja comercial, né? Fez a instalação no comércio e tudo, então já tem uma relação ali de confiança que ela é muito grande. Então, dentro disso, surgem oportunidades aí de expansão, né? O funil de expansão que a gente fala, que é gerar novos negócios, seja a venda de novos serviços, novos produtos, gerar indicação aí também cada vez mais, e aí são os processos, né, que são importantes aí para a gente conseguir ter mais sucesso junto ao pós-venda também. É algo muito legal, né, que a C Fotovoltaica tem compartilhado com a gente aqui também, de ter esse pós-venda robusto, de fazer esse acompanhamento próximo, de estar disponível, porque isso ajuda demais na experiência do cliente, né, fazendo com que ele fique mais satisfeito, né, Edson? E assim vão surgir mais frutos aí com relação a isso. Queria que você comentasse da questão até cultural, que a gente falou mais cedo um pouquinho também, relacionada a esse pensamento, talvez até do próprio médio ou longo prazo ali, de muitas vezes o cliente não ter essa noção dessa importância da própria manutenção do sistema fotovoltaico, né? Por ele achar ali que, não, eu comprei sistema, eu fiz um investimento, às vezes não tem uma visão muito aberta para isso. E aí, como vocês têm tratado, né, essa visão aí do cliente também, pensando mais em médio, longo prazo, para garantir que aquele investimento que ele fez vai estar, de fato, gerando, né, aquela expectativa ali, gerando os benefícios de economia e sustentabilidade junto a isso também.
O cliente ele adquire o produto, né, e o produto tem a garantia, né, da instalação, né, dos componentes do produto, né, mas ele tem a fase pós-garantia. Né, e você não pode estar só com o cliente durante a garantia, você tem que estar com ele depois. Então você tem que estar estruturado para isso, né, para continuar dando atenção, continuar prestando serviço, continuar fazendo reposição, para que ele entenda o quão é importante, né? Ele está realmente fazendo intervenções no sistema dele ao longo dos anos, né? Vai ficar lá vários anos no imóvel dele. Então você tem essa estrutura, né, de poder orientar e poder executar serviços de limpeza de módulo, né, de reajuste de toda a estrutura, né, de reposição de algo que você imagine que precisa trocar naquele momento, né, seja parte de cabeamento, seja disjuntor, o que for, é fundamental, né, você conhecer tecnicamente, saber em que momento fazer a intervenção antes do cliente pedir, antes que dê qualquer problema. Então essa gestão é toda sua. É uma gestão de suma importância, volto a repetir, né, que aquele momento da venda não é o mais importante, esse é o momento importante. Né? Ele está sempre satisfeito em ter certeza que naquele momento que ele comprou, ele fez a situação certa, ele tomou a decisão certa, ele está muito bem assistido ao longo dos anos. E essa estrutura ao longo dos anos, você precisa deixá-la muito bem montada, muito bem preparada, né, para que esse cliente esteja satisfeito sempre. Sim, até complementando esse ponto, olha que legal, né? É porque exatamente isso, né? Vender é muito bom? É bom demais. Quem não gosta de vender, né? Mas assim, o ponto está relacionado à tranquilidade que você tem, ou deve ter, né? De que surgindo algum problema, né? Que você vai conseguir prestar assistência, acompanhamento ali também, né? Porque a gente está falando de alta tecnologia, mas tem questões aí que são inerentes ao próprio fotovoltaico também. Tem a questão, né, que a gente comentou mais cedo ali das conexões, que podem afrouxar com o tempo, enfim, então precisa dessa manutenção, desse acompanhamento, né, para garantir ali que vai correr tudo certinho. Mas é aquela história, né, mar calmo não faz bom marinheiro. É no problema ali que essa questão do pós-venda, do acompanhamento, que vai fazer a maior diferença, que é conseguir ter essa equipe à disposição para conseguir, né, fazer a intervenção que seja necessária também, e aí fazer esse acompanhamento para garantir esses ganhos, né, esses benefícios, essa manutenção e perpetuação ali para o cliente também. Nessa linha, né, até aproveitando também, eu entendo que muitas vezes o cliente até nem sabe, né, dessa necessidade ou dessa importância. Muitas vezes é até um trabalho, né, relacionado a essa educação ali também, porque diferentemente de outras tecnologias ali para a parte de geração de energia, o sistema fotovoltaico não tem partes móveis. Então, às vezes o proprietário tem muita dúvida com relação a isso também, dessa necessidade de manutenção, ou ainda, né, até de imaginar que pode fazer por conta própria. O que pode, né, acarretar em vários riscos ali, severos, coisas que são muito sérias. Então é importante demais, como você comentou, né, de ter essa estruturação e esse acompanhamento, porque surgindo necessidade de intervenção, você tem ali, né, a equipe que está à disposição para conseguir fazer, né, esse acompanhamento da melhor forma. E muitas vezes, né, pode ser até equipe de instalação também, por algum momento que está ociosa, que você consegue casar melhor a agenda. Daí essa importância que você comentou também da questão do planejamento. Porque uma vez que você tem o planejamento ali, por exemplo, de equipes de instalação, tá tudo acompanhando certinho, e se ela já está numa região, por exemplo, que está próxima de outras instalações que você fez, né? Por que não talvez já oferecer algum serviço ali de manutenção ou visita técnica, ou já casar nessas rotas para conseguir ter esses ganhos aí pensando nos clientes e por que não até gerar receita mesmo com essa prestação do serviço, né, Edson? O integrador ele vende um grande pacote, né? Ele não vende só aquele produto daquele momento, né? Ele tem que vender serviços depois desse produto, né? E como o automóvel, nosso produto é de alta tecnologia, né? O automóvel não basta você comprar ele zero e colocar combustível nele todo dia para sair. E pronto, então, né? Tem que saber os momentos de intervenção, os momentos que tem que ter cuidado com ele, né? Onde ele está na garantia, onde ele saiu da garantia, né? Onde você vai levar e vai levar sempre no integrador que deu origem ao projeto, né? Então essa estrutura ela é fundamental. Exato, para fazer esse acompanhamento e garantir que o automóvel de alta tecnologia vai continuar operando e rodando como esperado aí, nessa comparação ali também, né, Edson? E aí, um ponto que é bem interessante, mais relacionado à questão aí dos desejos também e anseios
do integrador, né? Como é que você vê hoje, pensando em energia fotovoltaica, essa importância relacionada mais à questão dos processos e também relacionada à questão de automação para esses processos também? A gente sabe que aqui na própria SolarView também, até pensando nesse nível de organização, né? É aquilo que a gente comentou, tudo começa pequeno, né? Então, poxa, a gente tem um novo processo aqui, vamos então entender melhor quais são as etapas desse processo, definir qual vai ser o líder, o responsável por fazer esse acompanhamento, ir validando ali, fazer qualquer ajuste que seja necessário, mas sempre com aquela visão, né, de, poxa, já está rodando ok, é aquilo que você comentou. Uma vez que eu tenho conhecimento, que eu estou dominando aquela área ali, poxa, eu estou pronto para dar um próximo passo. E aí poderia ser essa questão da automação do processo também, né? Aproveitando de ferramentas, tecnologia, como é que você vê essa importância e qual a diferença que isso faz no final das contas, na questão da automação ali? A diferença é muito grande, né, gente? Porque se você não estiver preparado, né, o seu negócio altamente positivo, ele pode te engolir, que você não consegue dar vazão para um negócio que é altamente positivo. Então, para ele não te engolir, o que você precisa ter? Precisa ter procedimentos, né? Precisa ter escrito, precisa ter processo, precisa ter recurso. Né? Recursos são pessoas e outros recursos. Né? Você precisa ter um software, você precisa ter gerenciamento, você precisa ter ferramentas, né, que facilitem todo o seu negócio. Então essa estrutura para o seu grande negócio, positivo negócio, não te engolir, você não conseguir dar vazão, não conseguir aproveitar né, as oportunidades que você tem de crescer, né, de conquistar, de ter muito cliente, ter muito contrato feito, né, você precisa estar preparado. E essa preparação ela passa por isso, procedimentos, escrever como funciona, né, quem são os responsáveis, em que momento, né, que estrutura que você tem para fazer esses controles, para fazer essas medições, né, para poder corrigir rota, né? Isso. Então isso é de suma importância. Exatamente, é aquele ponto que a gente comenta da gestão, né? Quem não consegue ter essa parte de monitorar, né? Para você conseguir monitorar algum processo, para acompanhar alguma coisa, primeiro você precisa ter bem definidinho ali, né? Essa organização que a gente estava comentando. E com base nisso, e aí possivelmente até uma própria automação para esse processo também, né? Acompanhar junto essa parte dos indicadores, né? Para saber, poxa, tá chegando o resultado que eu precisava? Seja em um processo comercial, eu tô chegando na meta que eu precisava? Poxa, quais são as etapas que estão envolvidas na minha abordagem comercial aqui, por exemplo? Olha, eu tô vendo que a conversão aqui da primeira etapa, ela tá um pouco mais baixa. Poxa, então provavelmente está acontecendo alguma coisa nessa etapa aqui de conexão que eu vou precisar revisar, eu vou precisar discutir, eu vou precisar trazer, como você comentou, né, seja recurso humano, então recurso aí de ferramenta, de técnicas que vão complementar e vão ajudar nessa etapa do processo ali também. Então essa medição ela é fundamental, esse acompanhamento, estruturação e até automação dentro do possível, o que for possível a gente vai automatizar, para conseguir focar no que realmente importa, né? Que geralmente é a questão ali relacionada ao próprio relacionamento mesmo com o possível cliente, com o lead, para dar aquela atenção que precisa, para ter o tempo ali para fazer um follow-up, por exemplo, para rodar uma pesquisa de satisfação, entender como é que está o andamento, se necessita de alguma coisa, né? Ou se está tendo alguma dúvida ou dificuldade também, né? Fazer esse acompanhamento ali mais próximo. Dentro dessa linha relacionada, né, a questão ali também dessa estruturação que a gente está comentando aí dos processos e da própria automação, se puder compartilhar um pouquinho mais com relação aos projetos aí da CIA Fotovoltaica, ô Edson, como é que tem sido essa abordagem com os clientes, né, que são muitos já, com relação a essa parte das indicações, como é que tem funcionado isso, né? Você estava até comentando que dessa indicação é um negócio que é muito forte no fotovoltaico e que uma vez que a gente consegue trazer uma boa experiência ali, o impacto vai ser que no final das contas o proprietário, seu cliente, vai vender para você. Como é que geralmente acontece isso lá na CIA Fotovoltaica? Eu sei que tem vários casos assim, né, que o próprio cliente já acaba vendendo o projeto fotovoltaico também, né? O integrador ele tem várias opções de prospecção de clientes, né? Mas o maior vendedor que qualquer empresa tem é o seu cliente. Aquele cliente satisfeito, aquele cliente que você implantou, né? Ele está satisfeito com aquilo que você fez para ele.
Então é extremamente frequente, né, você receber um contato de alguém que você ainda não conhece, ele está te procurando porque ele está vindo através de um cliente que ele visitou, que mostrou para ele, que mostrou o resultado, mostrou a conta de energia, né, o quanto ela era e para quanto ela caiu. E aí ele está vendo aquilo e está materializado, né? Ninguém está contando para ele que aquilo pode ou vai acontecer, ele está vendo a realidade, está vendo um cliente extremamente feliz, satisfeito, né? É frequente o cliente nos ligar, mandar uma mensagem, mandar uma foto da conta de energia do que ela era antes, do que ela é hoje, né? Então ele propaga isso, ele vende isso, ele passa isso para outras pessoas que ele admira e que sabe que pode usufruir desse resultado. Claro. Então esse cliente é o seu maior vendedor. O maior vendedor. Que casa com tudo que a gente está falando aqui, a sua seriedade, sua estrutura, né, o nível de qualidade, o seu comprometimento com o seu cliente, o seu pós-vendas para o seu cliente. Você está fazendo isso bem feito, puxa, ele vai trazer 10, 100, 50 clientes para você, novos, que ele vai ser o seu maior vendedor, repito. Né? Vai promover cada vez mais, né, a sua empresa, indicando, gerando novos negócios. E isso é muito comum, né? Assim, geralmente quando a gente tem uma experiência bacana, né? A gente gosta de falar disso. Poxa, não, que legal, tudo. Olha como é que aconteceu, como é que funcionou. Tá, né? Feliz com a sua compra, tá feliz com os resultados que ela está te proporcionando, né? Aquilo fez a realização daquilo que você idealizou. Então isso é muito positivo. Essa questão é muito humana também, né? Comportamental. Ou seja, a gente gosta de compartilhar as coisas, sejam elas boas ou ruins, né? É um animal social, né? Que é o tal do ser humano. Então, assim, nessa linha, faz muito sentido, né? Se eu tenho uma boa experiência, se eu estou satisfeito, eu vou indicar, eu vou falar, eu vou compartilhar esses dados, né? E gerar mais negócio aí também. Meus amigos, esse aqui é o Suncast, é o podcast mais solar do Brasil. Vocês aí que estão acompanhando, aproveitem esse momento também. Se você não segue a SolarView aí nas redes sociais, esse é o momento, tá? Conheça também a CIA Fotovoltaica no Instagram, no Facebook, siga aí nas redes sociais para ficar a par, né, das novidades, conhecer aí também essas perspectivas um pouquinho melhor das linhas de negócio, né, das novidades, dos produtos, e aí também aproveitar melhor esses conteúdos. Lembrando que esse aqui é um podcast que a gente traz, né, convidados de referência aí dentro do mercado fotovoltaico. Com muito prazer nós estamos recebendo aqui nosso amigo Edson, da CIA Fotovoltaica, e aí uma empresa de muita relevância aqui em Minas Gerais, né, que desde ali 2016 promove mais negócios dentro desse mercado. Tem também um papel muito interessante aqui em Minas Gerais com relação a essa questão do pioneirismo, né? De educar também esse mercado e conseguir, de fato, impactar positivamente, gerar mais negócios e mais sustentabilidade e economia para muitas pessoas. Então isso é muito legal, né? Um bate-papo que a gente vai encerrando por aqui. Mas eu aproveito então para agradecer demais por esse momento, tá, Edson? Pela visita aqui no SolarView também, né? Esse contato. E aí você, né, compartilhar aqui com a gente algumas considerações finais, né? Para a gente fechar aqui esse momento, né? Agradecendo aí a participação tanto de você quanto do Hudson, né? Que estiveram aqui no SolarView hoje e puderam, né, compartilhar com a gente esse momento. A CIA Fotovoltaica, gente, muito honrada, muito feliz com esse convite, né? De participar desse momento, né? Muito rico a gente estar aqui podendo trocar experiência com vocês, né? A gente sabe de outros integradores que já vieram aqui e virão, né? E a gente está ouvindo isso aí sempre. É muito positivo porque cada um de nós vai enriquecendo, vai crescendo com a experiência um do outro, vai entendendo que é importante a gente sempre entender que nós sempre precisamos aprender, precisamos crescer, e esse aqui é o momento de aprender e de crescer, né? Ouvindo experiências dos outros. Então, assim, muito honrado, muito feliz, agradeço muito. Com certeza a gente vai poder compartilhar novas experiências aí dentro em breve. Sensacional, show de bola. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, CIA Fotovoltaica. E nos acompanhe aí, tá? Para mais novidades, pessoal. Aí o Suncast, o podcast mais solar do Brasil, junto da SolarView. Teremos novidades em breve. Grande abraço e até a próxima.